nos últimos 15 dias, o mundo perdeu 3 pessoas já bastante idosas que eram muito importantes, de certa forma, e a gente achava meio que brincando assim, né, que parecia que iam estar aí pra sempre. Mas é claro que era brincadeira, a gente sabe que todo mundo um dia chega a sua hora. E, bom, uma delas vocês sabem, Rainha Elizabeth, semana passada. No dia 30 de agosto, o último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e no mesmo dia 30, algumas horas mais tarde, a presidente de honra do Bola Clube, minha avó, Flauzina Macedo da Rocha, aos 102 anos. Dos três ela era mais idosa. Assim, teve uma nota lá na página do Bola Clube que eu também compartilhei no meu Facebook, falando lá alguns detalhes sobre a morte dela. É, foi uma morte assim sem sofrimento, ela passou mal do estômago de madrugada, foi pro médico, aí foi fazer alguns exames lá no Hospital Memorial, depois a pressão baixou, estava sendo assistida tranquilamente lá pelos médicos, pela equipe do hospital, meus tios estavam lá com ela, mas aí, infelizmente, veio a parada cardíaca e acabou vindo a óbito. Mas, assim, não ficou internada, não ficou entubada, não foi nada disso, né? Então foi uma morte relativamente tranquila, né? Cumpriu sua missão e aí perguntaram, pessoas perguntaram como é que eu tô. Gente, eu, assim, fui no enterro e tal, né? A gente fica triste, assim, bate a saudade, mas eu, pessoalmente, fiquei em paz, cara, porque, assim, tudo que a gente pôde fazer por ela, eu, minha família de modo geral, minha mãe, meus tios, tudo que a gente pôde fazer por ela, a gente fez em vida. E foi muito importante, eu acho, a gente ter conseguido fazer aquela homenagem lá no carnaval, o desfile do Bola Clube, contando, falando sobre a vida dela, né? Moça bonita, abençoada por Padre Miguel, tocava o seu violino, pra Vila Lobos naquele laurel. Vem recordar, Vicente Celestino em cada canção, e as vias de Estragona-Piranga, em peregrinação, seu primeiro amor, da bela vila, para o bairro você cozinha, teu casamento me foi duradouro, a implicância, as bodas de ouro, seu primeiro amor, da bela vila, para o bairro você cozinha, teu casamento me foi duradouro, a implicância, as bodas de ouro. E quase que não saiu por causa da polícia que quis parar lá, mas a gente conseguiu. Inclusive, doutor Gustavo, apesar de não ser o meu candidato esse ano, mas agradeço aí por ter conseguido intermediar lá, que liberasse o desfile. E, assim, felizmente nós conseguimos fazer tudo que a gente podia fazer por ela ainda em vida. Tem gente que, infelizmente, só lembra das pessoas depois que elas já partiram, depois que elas já morreram, aí que querem homenagear, aí querem fazer as coisas por ela, aí que querem lembrar, levar flores e tal. Não que não possa fazer as homenagens mortuárias devidas de acordo com as crenças de cada um, mas tem gente que só lembra disso depois que a pessoa já morreu, né? Até no último jogo do Bola Clube na Firetech agora, no sábado retrasado, vitória de 9-1 contra o Team Sport, a gente pediu para fazer um minuto de silêncio lá em homenagem a ela. Mas, felizmente, ela não foi uma daquelas pessoas que foi lembrada só depois que morreu, foi lembrada bastante ainda em vida. Essa, essa, essa paz de espírito eu tenho. Agora, isso me lembrou depois um debate que eu tinha tido numa página do Facebook. A página Todo Dia é um meme educativo diferente. E eles sempre ficam postando alguns posts engraçadinhos tirados do Twitter, né? Alguns são realmente legais, outros são besteira, mas alguns fazem a gente pensar, de certa forma. Vou deixar na tela aí pra vocês depois, né? Mas teve um post falando mais ou menos assim, que a pessoa procurou um médico, né? E o médico dizendo assim, olha, meu pai, ele tem 99 anos e ele quer tomar refrigerante todo dia. Fala pra ele que, pô, isso não faz bem. E aí o médico teria respondido, né? Com 99 anos, ele pode comer o que ele quiser, comer e beber o que ele quiser. Esse post causou uma polêmica, eu acho que é uma polêmica boa, uma polêmica interessante, né? Diante de tanta polêmica besta que a gente vê por aí, mas se seguiu ali um debate muito longo entre
o que seria melhor, né, você fazer com uma pessoa idosa? Você deixar ela fazer tudo o que ela quiser? Claro, né, assim, ninguém tá falando de tratar um idoso como se fosse um bebê. Óbvio que se ele quiser fumar, beber, assim, a vida é dele. Mas, assim, como familiar, nós temos o dever de aconselhar, de ajudar, né, e, inclusive de pedir que o médico faça seu papel, né, e dê uma orientação para que ele possa conservar a sua saúde pelo máximo de tempo possível. Mas aí ficou um debate ali entre, vamos deixar o idoso, é melhor que o idoso faça tudo o que ele quiser, assim, de maneira desrecreada, porque afinal de contas são os últimos anos da vida dele mesmo, deixa ele aproveitar da melhor maneira possível, ou vamos tentar colocar na cabeça dele que ele tenha um pouquinho mais de cuidado para que ele possa ficar um pouquinho mais de tempo aqui com a gente. Esse debate eu achei muito legal. E vocês sabem, eu acompanho aqui o meu canal há bastante tempo, eu geralmente não sou defensor de ideias radicais do 8 ou 80. Eu acho que tudo depende, eu acho que tudo tem que ser baseado numa questão de equilíbrio. É claro que eu acho que um idoso pode tomar sim refrigerante, mas refrigerante todo dia não faz bem nem para uma pessoa jovem, nem para uma criança, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Você pode, o idoso sim, tomar seu refrigerante ao final de semana, não precisa tomar todo dia. Claro, como disse, ninguém está tratando o cara como bebê. Ele tem todo o direito de beber o que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas, como familiar, as pessoas podem fazer o seu papel de orientar, né? De tentar conscientizar. E aí, eu lembrei em relação à minha avó, ela não tinha essa questão de gostar de comer muita coisa que fosse exagerada, gordurosa, muito refrigerante, não tinha nada, tomava, comia e bebia assim, socialmente. Né? Não nunca gostou de bebida alcoólica a vida inteira, nunca fumou. Né? Mas assim, ela. A gente deixava ela comer assim, mais ou menos o que ela queria, né? Lembrei que a minha avó, ela fez 100 anos, e 100 anos é uma data marcante, uma semana depois de começar o isolamento social. E tínhamos várias comemorações marcadas. Só de festa de aniversário a gente ia fazer 3, uma no restaurante, outra aqui em casa, outra lá na casa de Jorge, né, que é um bar ali temático, onde ela costumava frequentar com meu tio. Então assim, ia ter várias comemorações, várias homenagens em relação a ela, só que veio o isolamento social. E, como qualquer pessoa de bom senso, nós cumprimos o isolamento social e cancelamos tudo. Né, porque, diferentemente do que dizia o Mentecapto, que está aí na presidência do Brasil, não era uma gripezinha, era uma doença séria. E principalmente no início, a forma de se lidar com a doença ainda era muito desconhecida. Então imagina minha avó pegar Covid por causa de, não, vamos aproveitar os 100 anos dela e fazer todas as comemorações agora, porque ela pode não durar até o ano que vem. Não, né? Nós tivemos bom senso e preservamos. A minha avó fizemos uma festinha virtual para ela, porque até eu estava com suspeita de Covid na época, então nem não quisemos fazer nada muito íntimo. Ela ficou lá com meu tio em casa, cantamos parabéns por videoconferência, né? Botamos um bolinho aqui, um bolinho lá e botou a velhinha lá para tal. Mas não nos encontramos pessoalmente por causa dessa questão do isolamento. Aí foi passando um tempo, a gente começou a se ver mais pessoalmente de novo, mas sempre com cuidado, sempre ia de máscara pra lá, passava álcool, passava tudo antes de entrar em casa. E aí, quando chegou lá por volta de novembro, a minha avó acabou pegando Covid. Não saía quase pra rua, mas, né, meu tio morava com ela e tal, já estava começando a sair um pouco mais, então possivelmente. Ela saiu pra votar, ela votou no primeiro turno de 2020, inclusive, mas não foi nessa época, não foi por causa disso que pegou, não. Depois, no segundo turno, ela não votou porque já estava doente. E aí ela acabou hospitalizada. Teve internada com. Chegou a ficar com 25% do pulmão comprometido com Covid na época. E foi ali a gente ficou mais preocupado. Mas sobreviveu, voltou para casa de boa. A saúde não foi mais a mesma. Com 100 anos ela ainda fazia comida e tal. E tinha uma vida mais ativa. Depois que voltou da Covid, ela já ficou um pouquinho mais caidinha, assim, não estava mais a mesma, né? Mas ainda estava lúcida, estava enxergando bem. A audição dela não era muito boa, não precisava chegar um pouco mais perto pra falar com ela assim pra ela ouvir bem, mas a visão dela era perfeita. E teve uma vida normal aí por mais um ano e meio ainda. E graças a nós termos nos preocupado com a proteção da saúde dela lá no início da pandemia, também quando ela pegou o Covid já era num estágio mais avançado da pandemia, os médicos já tinham alguma noção melhor de como lidar com o problema, já não estavam os hospitais superlotados, não aqui no Rio de Janeiro, pelo menos em Manaus estava no caos, mas aqui no Rio de Janeiro ainda estava tranquilo. Então assim, ela teve mais chance de sobreviver, eu acredito, pegando no final de 2020 e não no início, como poderia acontecer se a gente fosse irresponsável. E em 2020 também não tinha a ideia do bloco do Bola Clube. Na verdade tinha a ideia, mas a gente não tinha como colocar em prática, ainda só conseguimos colocar realmente em 2022. Se tivesse tido o carnaval em fevereiro, de repente não conseguiria fazer. Mas, felizmente, por ela ter sobrevivido em 2020, nós conseguimos fazer a homenagem para ela no carnaval em 2022. Então eu acho que valeu a pena sim. Eu discordo dessa galera aí que respeitosamente discordo, né? Acho que eles têm um ponto de vista que é válido, mas eu não concordo. Eu acho que a gente tem que entender mais pro meio termo. Claro, tem que deixar o idoso se divertir, mas sem
extrapolar, para ele conseguir ficar um pouquinho mais tempo com a nossa presença, né? E acho que foi válido a gente ter, no caso da minha avó, poupado ela da, da Covid ali no início, do contato social. Ela, infelizmente, não teve como fazer a festa dos 100 anos, mas teve como fazer uma bem melhor nos 102. E eu acho que isso foi válido, né? E fica aí de reflexão para vocês. Acho que esse é o vídeo que eu queria fazer em homenagem aí, né, póstuma, dessa vez a minha avó, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, foi uma pessoa muito importante na vida de muita gente disse isso no momento do enterro, mas felizmente, como eu disse no caso dela, nós pudemos expressar isso ainda em vida. Isso eu acho que foi mais importante do que qualquer outra coisa. Hoje está presente, são 102 anos, nossa presidente, e em nosso manto, a sua imagem é a justa homenagem, exemplo de vida, inspiração, orgulho rubro, marrom, é bola clube, é de Quintina, é coisa nossa, Laudina Macedo,